O Hospital Unimed Unidade Anchieta cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed Unidade Anchieta oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br. Programa Prime Leads. Oferecimento Vicere Soluções em TI. Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos no programa da Prime para falar sobre negócios e para falar sobre carreiras. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de destacar que no dia 27 de novembro nós vamos realizar o nosso último encontro de líderes de 2018. Vamos contar com a participação do Ricardo Bloge, que é o presidente da Lenovo, que vai falar sobre transformação digital. É o 5º evento e o último evento que nós promovemos em 2018. Lembrando que essas iniciativas visam basicamente nós criarmos um ambiente diferenciado para receber executivos diferenciados, para que a gente possa compartilhar experiências, conhecimento e também promover o network, criar conexões estratégicas, não só para negócios, mas também para carreiras. Você está vendo aí no áudio o nosso convite, fica aí também a minha motivação para que você bloqueie dia 27 de novembro, para que você esteja conosco prestigiando esse último encontro de 2018. E eu tenho hoje a honra, a satisfação de receber o Theo Vanderloo. O Theo hoje é um empreendedor, ele é sócio hoje da Nevelli Consult. Na verdade, eu estou atrás do Theo há pelo menos uns 6 meses, tentando conseguir um espaço da agenda dele. O Theo foi até julho presidente da Bayer do Brasil e hoje gentilmente conseguiu conciliar a agenda e está aqui conosco para falar um pouquinho sobre a tua trajetória profissional e também sobre o seu momento. Theo, prazer, uma honra ter o amigo aqui. Obrigado por ter atendido o meu convite, está aqui hoje me ajudando a fazer mais um programa da Prime TV. Igualmente da minha parte também, muito obrigado pelo convite. É sempre bom compartilhar experiências, né, entre as pessoas. Agora a gente falou nos bastidores e eu perguntei como é que está sendo esse teu momento novo, né, diante dos nossos telespectadores. Você acabou de deixar a presidência da Bayer e hoje está com esse projeto pessoal de consultoria. Como é que foi essa virada de chave e como é que está sendo esse momento na tua vida, Theo? Bom, eu diria assim, é um momento bem diferente, né? Quando você trabalha 38 anos de carreira numa empresa multinacional, algumas empresas, é um outro tipo de vida. E agora é um voo solo, né? De fato, então a gente começa do zero, comprando máquina de café, aquelas coisas, né? Criando e-mail, a gente vai aprendendo a montar a estrutura. Eu tenho um assistente também que me ajuda e assim a gente vai começando. Na realidade, no meu projeto, basicamente, era fazer consultoria ligado à área da saúde, principalmente, que esse é o meu histórico. Em relação à Bayer, obviamente que eu não posso concorrer diretamente com a Bayer durante um período, mas existem muitos projetos aí que eu estou conhecendo, estou me envolvendo. Mas o que aconteceu é que em relação à inclusão e diversidade, isso não estava na minha agenda alguns anos atrás e hoje na realidade está tomando a maior parte do meu tempo, porque eu notei que essa questão no Brasil ela é muito importante e também muito urgente, né? Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, mas na realidade mudou a minha vida. Então até essa minha assessoria está sendo já também para ajudar a fazer mais inclusão e mais diversidade aqui no Brasil. Theo, você chegou no topo da carreira, né? Muitos jovens hoje, talvez, muitos que estão nos assistindo, sonham em chegar onde você chegou, presidente de uma grande empresa global. Como é que foi a tua trajetória profissional? Ela foi planejada, as oportunidades foram aparecendo? Como é que você percorreu toda essa trajetória até chegar como presidente de uma grande empresa? Bom, cada um tem a sua caminhada, né?
Então, no meu caso específico, eu vou contar um pouco do meu passado, porque eu tenho um nome holandês, mas eu nasci aqui em São Paulo, eu sou paulistano. E quando eu tinha 12 anos, meus pais regressaram para a Holanda, com toda a família, eram 6 filhos. Então, quando eu cheguei lá, eu tinha 12 anos, eu falei para meus pais, ao dia que eu me formar, terminar meus estudos, eu vou voltar para o Brasil, porque eu sinto falta, tenho saudades. É aquela coisa que eu falo sempre, que a gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai da gente. E foi assim. Então, na realidade, eu com 24 anos, eu me formei com 24 anos, em dezembro de 79, lá nos Estados Unidos, fiz meu MBA lá, e em março de 1980, eu já estava aqui no Brasil com um emprego, na época, então, no Rio de Janeiro, e era uma empresa farmacêutica americana. E de fato eu entrei então na área farmacêutica, não porque eu queria tanto a área farmacêutica, o meu estudo foi na área de marketing, mas o que mais me levou a entrar nessa área foi porque foi a melhor proposta que eu tive para voltar para o Brasil, né? E aí realmente o motivo principal foi voltar para o Brasil, não necessariamente a indústria farmacêutica. Mas enfim, a gente começa nesse trajeto. E logo quando cheguei no Brasil, me chamou a atenção, lá no Rio de Janeiro, a Rocinha. E a Rocinha é um ambiente que a gente não conhece na Europa, né? Então eu levei um susto. E eu pensei, como é que é possível que a gente está num país, né, aquele país da minha infância, com aquelas lembranças, que tenha isso no nosso país e a gente deixa acontecer isso no nosso país. Então essa situação é uma coisa que está até hoje, que a gente tem que resolver aqui no Brasil, porque é uma coisa que me marcou muito desde aquela época, que me levou também depois à questão da diversidade, que a gente vai falar depois, né? Então, nessa minha carreira, o que eu fui aprendendo? Que, na realidade, eu comecei como assistente do presidente daquela empresa farmacêutica americana, e aí você começa a trabalhar e, obviamente, você se dá conta o quanto você não sabe, né? Porque na faculdade é muito livro, a gente tem os professores e tal, mas na prática, quando você começa a trabalhar numa indústria farmacêutica, não tem um curso para isso, né? Você tem algumas coisas que são as partes exatas, a contabilidade, todas essas coisas você tem que conhecer. Mas essa parte de pessoas, a questão do marketing. E aí eu fui logo no início da minha carreira, eu fui aprendendo que as pessoas fazem as coisas acontecerem. E nesse caso também, eu era, como assistente do presidente, às vezes me dava atividades que eu tinha que interagir com os diretores e cobrar os diretores sem ter nenhuma autoridade, né? Então a gente vai desenvolvendo as habilidades de lidar com pessoas, a gente nota também as intrigas que existem na empresa, no alto escalão, né? O comportamento do ser humano, e para mim isso foi muito importante, eu ter essa capacidade de observar o comportamento das pessoas na empresa e ter essa sensibilidade que me ajudou a toda a minha carreira. Então eu diria, um grande passo foi a inteligência emocional logo no início, na época não existia essa expressão, mas acabou me ajudando muito na minha carreira. Então eu acabei vendo que as pessoas são as que vão me ajudar, e assim eu fui subindo, fui para a área de marketing, aí eu passei um tempo também nos Estados Unidos de novo, aí eu voltei de novo para o Brasil, aí eu mudei de empresas, eu não vou entrar em várias etapas, mas eu fui então subindo pela área de marketing, já com 29 anos eu era já gerente de marketing de uma outra empresa farmacêutica, e com 33 anos eu fui então ser o diretor de marketing da Schering alemã, aqui no Brasil, uma empresa dedicada à saúde da mulher. E nesse trajeto, então eu fiquei 7 anos no Brasil, aí eu passei 1 ano na Alemanha, depois mais 6 anos no México, voltei para o Brasil, fiquei aqui mais 4 anos, nessa época já como presidente da Schering, e em 2006 então a Schering me ofereceu uma vaga na Espanha, e então eu fui para a Espanha para assumir lá a Schering na Espanha. Isso foi já no início de 2006. E o que aconteceu exatamente naquele momento da minha transferência, na realidade um dia antes, foi anunciado que a Schering seria vendida. Então eu fui pego de surpresa, então já não tinha um assento na empresa, estava sem a minha função, porque já tinha o meu sucessor, e eu ia chegar num país literalmente vendido, né? Sem saber o que ia acontecer com o meu futuro. Mas aí são nesses momentos que a gente aprende essas experiências, porque nunca é fácil, a gente vai aprendendo e vai se virando na realidade, que esse é um aprendizado muito importante para qualquer jovem, de você ser flexível e se moldando, engolindo alguns sapos e aprendendo a se adaptar a novas situações, né? Resiliência, né? A palavra que é usada nesse caso. E foi assim que eu cheguei na Espanha, e eu fiquei lá quase 5 anos. Quando eu cheguei, eu fiquei 1 ano ainda na Schering, mas já fazendo a transição para a Bayer, porque a Bayer foi que comprou a Schering, e foi um grande aprendizado. Então aí mais uma vez eu vi a natureza humana numa integração,
como é que funciona o comportamento e as barreiras que as pessoas colocam. Então eu sempre tive na minha carreira essa habilidade de sentir um pouco o ambiente e poder sempre controlar a minha reação e não ser muito explosivo e ter muita paciência. E aos poucos você vai então, porque você precisa das pessoas para resolver os problemas. Você não faz nada sozinho e o pessoal que está acima de você muito menos. Quem vai te ajudar são as pessoas que estão com você e abaixo de você. E foi assim toda a minha carreira. Então sempre contando com o apoio das pessoas e criando também um bom ambiente de trabalho, mas nunca esquecendo o foco no resultado, que a empresa está para dar resultado para os investidores, né, para os acionistas. Mas isso tem que ser um ambiente também agradável e não pode ser a qualquer custo. Então essa foi um pouco a minha carreira e, como eu digo, eu sou uma pessoa voltada para pessoas, eu uso muito assim a minha intuição, que foi muito importante também nesse trajeto, nessa jornada, e também com o tempo você vai ficando mais velho, você acaba tendo a sabedoria e pode transferir isso para mais pessoas, né? Então, basicamente, assim, em resumo, eu não posso reclamar da minha carreira, eu sempre tive muito apoio dos meus chefes e sempre fui muito feliz em todas as etapas, sempre com alguns altos e baixos, né, mas que faz parte, mas eu sinto realmente que eu consegui fazer um bom trabalho. Muito bem, Theo, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Theo Vanderloo, o Theo que é da Nevelli Consulting. Nós voltamos num instante. O Hospital Unimed Unidade Anchieta cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed Unidade Anchieta oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Theo Vanderloo, o Theo que é da Nevelli Consulting. Theo, nós falamos no primeiro bloco basicamente da tua carreira, da tua brilhante carreira, trajetória profissional. Eu quero falar agora mais especificamente do teu momento. Como é que nasceu a Nevelli Consulting? Quando que você despertou com essa possibilidade de você compartilhar toda a experiência que você conquistou durante a tua trajetória profissional? Como é que isso foi? Como é que foi a concepção e a decisão de você virar a chave na tua vida profissional? Então, na realidade a gente se aposenta, no meu caso foi da Bayer, mas a gente não se aposenta do trabalho, né? Então eu acho que eu tenho muito a oferecer ainda. E eu pensei, falando, deixa eu então montar uma estrutura para eu poder então fazer algum tipo de consultoria. Como eu falei, a questão da inclusão racial é uma coisa que não estava na agenda, mas já está acontecendo. E já tem alguns projetos de empresas e pessoas ligados à área de saúde, querendo começar algum tipo de atividade. E aí eu faço parte de um projeto maior, né, analisando algumas partes da iniciativa que eles estão trabalhando. Então, basicamente é isso. Eu estou no começo, quer dizer, foi em julho, né, que eu me aposentei. Tem um projeto pessoal também, que pode ser um grande projeto, também na área da saúde, mas eu não posso falar ainda muito, que nós estamos ainda negociando, mas se isso der certo, efetivamente eu vou estar bastante ocupado e talvez até mais do que eu estava antes, né? Eu já estou bem ocupado hoje, mas eu acho que mais que era antes. Então eu não posso falar muito ainda, porque é tudo embrionário ainda, né? Está no começo, alguns meses é pouco tempo. Né? Agora, como é que é o Theo, né? Porque a gente percebe, né, a tua humildade, a tua simplicidade, né, um traço que acompanha você durante toda a tua trajetória profissional. Eu digo que a gente vai construindo a nossa história, né? A gente vai deixando os nossos legados. Como é que é a pessoa do Theo, como presidente da Bayer, hoje iniciando um projeto novo com essa humildade que é bem característica da tua pessoa, Theo? Essa é uma boa pergunta e na realidade no passado talvez eu tinha mais dificuldade em responder, mas hoje eu acho que tenho mais facilidade, o mundo está mudando muito, né?
E na realidade eu sempre fui uma pessoa muito simples, né, toda a minha vida. Meus pais passaram pela Segunda Guerra Mundial na Holanda. Meu pai estava na Indonésia, na realidade, foi prisioneiro lá. Então os valores que meus pais me passaram sempre foram de muita humildade e não deixar as coisas subirem para a cabeça, né? Principalmente meu pai, que é uma pessoa que ficava feliz com qualquer coisa. Então são esses modelos que você tem na vida. Então na minha carreira eu sempre tentei levar isso comigo. Então se você conversar com uma pessoa que trabalhou comigo no início da minha carreira e falar com ela hoje, ela vai falar, o Theo é a mesma pessoa que eu conhecia há 30 anos atrás, né? Eu tenho até contato ainda com algumas pessoas daquela época. Eu acho que para mim foi muito importante na minha carreira, porque você, mais uma vez, você consegue também trazer as pessoas com essa autenticidade, a empatia que você mostra para as pessoas. O que acontece, na minha opinião, é que no mundo corporativo, até quando eu me formei, essa questão de pessoas, a questão social, não aparecia na agenda da faculdade. Então é uma coisa que você tem que fazer por intuição, você vai fazendo o que você acha que é certo. Então eu fui elaborando esse pensamento e a questão, obviamente, do negócio é muito importante, você não pode deixar o negócio, né? Mas a forma que você gera o negócio, faz gestão do negócio, eu acho que ela sim é importante. Então eu acho que eu sempre tive isso em mente, eu sempre tinha uma certa dificuldade de me expressar em relação ao que eu sentia, porque às vezes pessoas veem isso como uma fraqueza. Quando o executivo quer mostrar um lado mais sensível, as pessoas não estão preparadas para isso. E a nossa sociedade naquela época é uma sociedade machista, né? No mundo corporativo, quando eu me formei, as mulheres quase não apareciam nas empresas em cargos altos, era sempre uma secretária, uma coisa assim, mas não em cargos altos. E esse mundo está mudando muito. Então eu diria assim, para mim foi até sorte de eu já ter essa flexibilidade mental, de achar que alguma coisa estava errada, que a inclusão era importante, que as mulheres tinham que ter um espaço maior. Por sorte eu tive um pai e mãe que os dois trabalhavam muito, e também os valores na Europa são um pouco diferentes, né? Lá o homem e a mulher têm uma relação diferente, tanto na família como no trabalho. Então acho que tudo isso me ajudou na minha carreira aqui no Brasil. Agora, você que falou há pouco sobre a inteligência emocional, né? Até quanto hoje, Theo, as emoções interferem positiva ou negativamente na carreira de um executivo? Eu acho que muito. Eu acho que muito mais que as pessoas imaginam. Eu já conheci pessoas brilhantes na minha carreira, colegas meus de trabalho, que nunca conseguiram progredir ou progredir de uma forma muito lenta em virtude do seu comportamento. Pessoas brilhantes, inteligentes, com muita capacidade, mas no momento da relação era uma barreira, brigavam com as pessoas, com os chefes. Então eu sempre digo, o comportamento tem que ser adequado, né, no ambiente de trabalho. E você tem que se adaptar um pouco. Eu também sempre digo, você tem que falar o que pensa, mas não tem que ser na hora que você está pensando sempre. Quer dizer, às vezes você tem que pensar, refletir um pouco como é que você vai colocar o seu pensamento e em que momento. De repente tem que ser um momento sozinho com o teu chefe, não na frente de todo mundo. Então essa habilidade de você gerar esse ambiente, eu acho que é muito importante. Então acho que é isso. Nós podemos dizer que as emoções, elas são simplesmente resultado das nossas crenças? Eu não consigo mudar comportamento sem mudar crenças. Você acredita nisso, Theo? Eu acho que de uma certa forma sim, né? E por sorte você consegue mudar algumas crenças também, né? Até a questão do racismo, que a gente sabe que o racismo é uma coisa que a gente aprende. Nenhuma criança é racista quando ela nasce. Então, se você pode aprender a ser racista ou ter preconceito, você pode desaprender também. Acho que essa é a boa notícia. Mas o importante é fazer a autoanálise, você reconhecer também as suas deficiências, que uma empresa não vai funcionar se você não juntar diversidade, pessoas que pensam diferente, que agem diferente. Tem pessoas que são muito assertivas, que querem só focar no trabalho, tal, não tem esse lado emocional muito forte, tem que respeitar também. Elas servem para algumas coisas na empresa. Da mesma forma que uma outra pessoa que tem um lado mais social, ela vai servir para conseguir novos clientes, né? Por exemplo. Então você tem que fazer essa junção, essa habilidade de juntar as pessoas, como se fosse uma orquestra na realidade. Então, em relação a isso, então, as crenças existe muito. E hoje em dia, na minha opinião, isso hoje está muito mais em pauta do que antigamente. Agora nós temos hoje 13 milhões de desempregados hoje no mercado, fruto desses últimos anos de crise e de retração econômica. Nós temos, por outro lado, as empresas lutando para sobreviver e tem essa bandeira de inclusão. Como é que fecha essa equação, Theo? Como é que você acha que
cada um tentando resolver os seus problemas, mas pensando num bem maior? É assim, eu refleti bastante sobre isso, né, a questão da desigualdade, né, porque aqui no Brasil, além dos preconceitos, racismo, tem a desigualdade social, né. Hoje, 52 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha de pobreza. Com certeza, eu acho que 75% são pessoas negras. Então tem essa parte da inclusão, do racismo, tudo mais ou menos conectado. Então eu sempre pensei assim, e isso aqui é a história do ovo e da galinha, né? Se você tiver mais educação, então obviamente começa pela educação no Brasil, ela tem que ser igual para todos, que nem é na Europa. Assim, na Europa, normalmente na Holanda, por exemplo, a escola que a família do rei frequenta é a mesma escola de um filho de um operário. Então a qualidade do ensino é igual. Agora, obviamente, nesse caso, você pode falar então de oportunidades iguais. Então a pessoa, ela vai, com esse conhecimento, ela vai fazer o que quiser. Ela pode decidir não fazer nada ou aproveitar e estudar cada vez mais. E isso no Brasil não existe. Então hoje você já começa com, eu digo assim, um abismo que está cada vez maior, porque hoje os alunos que têm escola particular precisam cada vez de mais tecnologia, mais aplicativos, e hoje as pessoas que não têm recursos ficam cada vez mais isoladas em relação a acesso à informação e educação. E para mim é uma coisa muito importante. Então, se a educação for igual para todos, ou muito melhor do que é hoje, você vai ter pessoas mais preparadas. Se houverem pessoas mais preparadas, elas vão encontrar mais emprego. Se mais pessoas tiverem emprego, elas vão também gastar mais, vão ter mais salário. E se gastar mais, vai ter mais venda, vai ter mais produção, vai ter mais economia, né? Como foi nos Estados Unidos, na Europa. Eu acho que esse é o que a gente tem que quebrar, essa barreira que existe. Mas é uma questão também de acreditar, não é só assim a teoria, na prática, né? Alguém tem que começar com isso, né? E por isso que eu acho que as empresas têm um papel importante, que são as empresas que geram emprego, que dão emprego. Obviamente você tem o lucro, tem toda essa questão do crescimento, da cobrança dos investidores, dos acionistas, mas você realmente conseguir fazer com que você possa fazer mais inclusão nas empresas, de repente permitindo que pessoas talvez com muito potencial, muito talento, talvez sem saber o inglês, ou talvez sem uma formação numa faculdade muito famosa, que essas pessoas possam também fazer parte da sua empresa e elas possam crescer através dos treinamentos que as empresas dão. Já existem muitas iniciativas no Brasil de pessoas, empresas, mas muitas nem divulgam isso, mas eu acho que precisa fazer muito mais, porque afinal o Brasil jamais será uma grande nação, na minha opinião, se a gente não resolver essa questão da desigualdade. Não pode ser que 1% da população tenha 30% da riqueza do país. É insustentável isso, né? A própria Europa se deu conta disso depois da Segunda Guerra Mundial, que era insustentável você manter essa diferença. E essa conversa tem que ser levada para as empresas, não é só o governo. Aqui no Brasil, eu sempre digo, eu posso falar como brasileiro, quer dizer, eu posso falar que eu sou também brasileiro. A gente é muito bom em criticar e apontar os defeitos. Na hora que a gente sempre acha que alguém vai resolver esse problema, que a gente não tem nada a ver com isso. E nós todos fazemos parte da solução. A desigualdade, por exemplo, a gente pode começar com a sua empregada em casa, né? Já é um começo. Você pode ajudar ela, pode ajudar o filho dela, já é um começo. Se cada brasileiro fizer um pouco, a gente consegue sair dessa situação que é insustentável, que eu chamo que é um abismo social. Theo, obrigado mais uma vez pelo prestígio, foi uma alegria, uma honra estar comigo, desejo sucesso nesse novo caminho que você decidiu percorrer, parabéns pela tua trajetória profissional, sempre que você tiver alguma novidade sobre a tua empresa, sobre a inclusão, o programa fica à disposição do amigo. Obrigado pela presença. Muito legal, muito obrigado. No final não falei da diversidade, né? Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.
O Hospital Unimed, Unidade Anchieta, cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed, Unidade Anchieta, oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br.